OVNIs, objetos voadores não identificados. Seria possível que os seres extraterrestres fossem nós mesmos, porém, viajantes do futuro? Esta é uma das afirmações do cientista antropólogo, o Dr. Michael Masters. Ele afirma que os avistamentos de OVNIs registrados na história da humanidade são, na verdade, a prova de viagens no tempo. E assim, descendentes dos humanos da Terra estariam retornando ao nosso período histórico, de forma a estudar nosso modo de vida. E se for verdade? Estaria a humanidade sendo pesquisada por seres humanos do futuro, dotados de alta tecnologia? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante e polêmico assunto. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Recentemente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos admitem que os OVNIs são reais. E assim, tem divulgado um relatório a respeito desses estranhos objetos voadores. Naves misteriosas que foram registradas em avistamentos por membros da Força Aérea Americana desde o ano de 2004. No entanto, o relatório tem decepcionado uma grande parcela da comunidade que acompanha estes fenômenos, por não trazer uma resposta conclusiva sobre o que de fato seriam estes estranhos objetos, que muito são associados aos extraterrestres. E assim, o enigma permanece. A grande pergunta é: o que seriam então estes objetos, os discos voadores? Existem inúmeras linhas de pensamento sobre o que de fato seriam os OVNIs. E essas linhas de raciocínio variam e vão desde a especulação de que essas naves seriam tecnologias da própria humanidade aqui da Terra, através de países mais desenvolvidos. Porém, até hoje não existe uma explicação plausível a estes misteriosos objetos, e assim o grande enigma permanece. Há quem diga que os discos voadores seriam tecnologias angelicais. No entanto, a teoria mais associada é que esses estranhos objetos estariam ligados a alienígenas. Seres que não são propriamente da Terra, e sim de outros lugares das galáxias ou dimensões. Ainda existe a possibilidade de que estas naves seriam de civilizações extraterrestres que estariam habitando nas profundezas dos mares ou dentro das profundezas da Terra, tal como é dito na teoria da Terra Oca. É fato que existe uma grande parcela da comunidade científica, onde há cientistas renomados que dizem que os discos voadores não passam de uma fraude. No entanto, a aceitação deste fenômeno a cada dia se torna mais evidente. E com isto, inúmeros cientistas estão convencidos de que os OVNIs são reais. E assim, existe uma hipótese de que os OVNIs seriam na verdade tecnologias do futuro, e seus tripulantes seriam nada menos que nós mesmos, porém seres humanos do futuro. Esta é uma hipótese dada pelo Dr. Michael Masters, professor de antropologia da Universidade Técnica de Montana, nos Estados Unidos.
Segundo Michael, os OVNIs são reais, mas ao invés de serem pilotados por seres extraterrestres, quem estaria no comando destas aeronaves são, na verdade, seres humanos do futuro, que teriam alcançado a maestria tecnológica e, assim, o descobrimento da viagem no tempo. Michael alega que ao longo da história evolutiva da humanidade neste planeta, nossa tecnologia evoluiu grandemente. E com isto, ao longo da história do homem no que se diz respeito ao futuro, com certeza, novas tecnologias serão alcançadas. E assim, o doutor levanta um questionamento. Por que não descobriríamos a viagem no tempo? Quando analisamos a premissa dada pelo Dr. Michael Masters, logo fazemos analogia com inúmeras teorias, e ao montarmos o quebra-cabeça com alguns fatos históricos e com muitos relatos de casos de pessoas que tiveram contatos com seres extraterrestres, podemos chegar a algo muito intrigante. Há quem diga que recebeu pela boca dos próprios seres alienígenas que a humanidade do futuro, embora dotado de grande avanço tecnológico, teria sofrido um grande acidente nuclear. E assim, a raça humana acabou desenvolvendo mutações genéticas que perdurou por muito tempo até descobrirem as máquinas do tempo. E assim, a humanidade teria perdido sua sensibilidade, bem como a capacidade de se autorreproduzir. Isto, então, explicaria os inúmeros experimentos genéticos orquestrados pelos tripulantes das naves, que, embora chamado de extraterrestres, o que na verdade estes seriam seres humanos do futuro geneticamente modificados, que assim teriam a grande missão de restaurar a humanidade do futuro, a fim de se preservar o que restou da espécie humana. É dito que os homens do futuro acabaram se tornando muito mais inteligentes, dotados de grandes capacidades mentais, e estes realizaram grandes feitos. No entanto, por causa das mudanças genéticas, seja pelo acidente nuclear e também pela mudança de paradigma do modo de vida, a raça humana acabou perdendo a essência do que os tornava humanos. Com isto, muitos cientistas do futuro lutam na grande missão, que agora é, na verdade, elevar a quantidade de seres humanos da Terra acima de 5 milhões de habitantes, porque no futuro o risco da raça humana se extinguir é muito grande. Com base na premissa anterior, os deuses da antiguidade vistos pelo homem antigo, na verdade seriam viajantes do tempo, e logicamente seres humanos muito avançados. Estes, obviamente por serem do futuro, impressionaram o homem antigo com seus artefatos. E assim, muitas coletas de materiais genéticos foram retirados de nosso planeta para estudo. Materiais como parte do solo, animais, pessoas, plantas, e assim, muitos experimentos também teriam sido efetuados ao longo do tempo. Então, a realidade humana estaria sendo criada por nós mesmos. Nós seríamos os próprios responsáveis pelo que acontece no passado, presente e futuro. E com isto, estaríamos vivendo em um ciclo permanente de vida e morte. Passado, presente e futuro, tudo interligados. Tudo acontecendo e culminando em um só ponto. As viagens no tempo do homem do futuro, então, explicaria as inúmeras imagens registradas ao longo da história por civilizações antigas. E uma delas é a representação dos deuses sumérios, os Anunnakis, o que significa aqueles que desceram dos céus. Estes, logicamente, pousaram com suas naves, e com isto, o homem do passado teria registrado o que foi visto. E assim, tudo isto teria sido registrado nas imagens, em monumentos de pedra, onde se observa estes deuses carregando uma misteriosa bolsa nas mãos. Por vezes, estes deuses estão portando em seus pulsos relógios, bem como trajes tecnológicos. E o mais intrigante de tudo isto
é que as imagens milenares dos deuses Anunnakis, representado pela civilização suméria na Mesopotâmia há milhares de anos, também é representado por diversas culturas de civilizações mesoamericanas. Ou seja, esses deuses são representados por diversas culturas do mundo, bem como em remotos e diferentes locais geográficos, e principalmente em diferentes tempos cronológicos. A grande pergunta é: como que isto seria possível, se tratando de regiões muito distantes e em diferentes tempos cronológicos da história? Os antigos deuses representados pelo homem antigo podem, na verdade, serem viajantes do tempo. E há quem diga que este possa ser o próprio homem que evoluiu no futuro. O mais intrigante de tudo é que as imagens de todos os deuses têm em comum uma misteriosa bolsa. Alguns cientistas estão convencidos de que essas seriam algum tipo de power bank, ou seja, baterias portáteis para suas viagens no tempo. Será isto verdade? Quando analisamos sobre este assunto, as possibilidades são imensas. É dito que muitas culturas da antiguidade receberam grandes conhecimentos dados pelos deuses. Muitas construções teriam sido efetuadas pelos antigos deuses. Algumas delas são projetadas especialmente para se extrair ou gerar energias, bem como as grandes pirâmides do Egito. Também existe uma outra intrigante hipótese de que os antigos deuses fossem seres humanos dotados de tecnologias antediluvianas. Em algum lugar do passado, antes do dilúvio que destruiu a humanidade, é dito que os homens possuíam um grande avanço tecnológico. A grande pergunta é: seriam os deuses seres humanos do futuro ou seres humanos do tempo antediluviano? Quando analisamos a questão dos extraterrestres, estes podem, na verdade, serem seres humanos que conseguiram êxito em outros lugares da grande imensidão do espaço cósmico. Seres humanos do passado antediluviano que, com suas avançadas naves, possam ter colonizado algum planeta distante. E esta hipótese não pode ser descartada, pois, segundo a comunidade científica, muitas evidências arqueológicas provam que a humanidade tenha sofrido uma espécie de amnésia. Porém, tudo o que está sendo descoberto está levando o homem a se questionar: de onde viemos, quem somos nós e para onde vamos? É um grande quebra-cabeça que por vezes parece ser sem explicação. A grande pergunta é: seriam os extraterrestres seres humanos que, com alguma tecnologia, conseguiram colonizar outros planetas e assim se desenvolveram geneticamente de uma maneira um pouco diferente de nós aqui da Terra? Quando se fala em extraterrestres, logo vem à mente de muitas pessoas a imagem de uma espécie Grey, de crânios avantajados e grandes olhos. Porém, se eu te dissesse que os seres extraterrenos podem ser, na verdade, muito semelhantes aos humanos, e logicamente, estes seres já estão infiltrados na humanidade, devido serem iguais a nós, e a cada dia eles influenciam a humanidade. Estes seres efetuam experiências de diversos tipos aqui na Terra, pairam com suas naves e enviam seus robôs biológicos. E há quem diga que esses robôs seriam, na verdade, a espécie Grey, que assim, comandados pelos seres extraterrestres humanos que estão dentro das naves espaciais, e que, porventura, poderiam ser viajantes do tempo, efetuando experiências, ou por vezes até mesmo fazendo turismo em diversos pontos cronológicos da história. A grande pergunta é: e se os extraterrestres forem nós mesmos? Você acreditaria? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal
E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão.